apresentar agora uma janela, compartilhar. Apresentar uma guia. Redação, compartilhar. Acho que hoje eu tive mais habilidade. Apresentar. Estão vendo, então, os meus slides? Sim. Sim. Estão me ouvindo bem também? Também. Então, tá ótimo. Pessoal, então, assim, a gente vai partir hoje, então, da competência 2 da nossa redação do Enem. Só vamos relembrar um pouquinho do que a prof falou na nossa última aula, né? Que nós falamos, no geral, da estrutura, de como que se forma, da competência 1, né? Que a competência 1 diz respeito a norma escrita da redação, né? Então, os cuidados que a gente tem que ter com a escrita, com a letra, com as regras gramaticais, né? Com o uso dos períodos, então, dos períodos simples, dos períodos compostos, da estrutura dos parágrafos também, né? Que a gente tem que ter um cuidado. E aí, hoje a gente vai ver um pouquinho da competência 2 e da competência 3. Então, assim, ó, pessoal, qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem me chamar, ou se não, a prof vai falando, e aí, se sobrar uns minutinhos, a gente esclarece algumas dúvidas, tá? E aí, para a próxima aula da semana que vem, eu pensei em trabalhar com vocês a competência 4 e 5, tá? E aí, para a última aula, a gente pode estar estruturando um texto dissertativo juntos, tá? Então, pensei dessa forma, qualquer coisa, se vocês tiverem uma outra sugestão, vocês fiquem à vontade, tá? Então, na competência 2, o que a competência 2 ela vai abordar? Ela vai compreender, então, a proposta da redação, né? E aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver, então, o tema proposto, né? E esse conhecimento, né, dessas diversas áreas, ele precisa estar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo que nós já falávamos na nossa última aula, né, que é esse modelo de texto que o Enem pede, tá? Então, texto dissertativo argumentativo. Então, na competência 2, vocês precisam lembrar que vocês precisam abordar o tema, né? O tema sempre vai ser aquela parte em negrito que está lá no início da proposta de redação, né? Então, todo aquele tema, todas aquelas palavrinhas lá, vocês precisam falar aqui, tá? Então, é na competência 2 que os avaliadores, eles vão verificar se vocês fizeram isso, tá? E também vocês precisam colocar aqui, mostrar para os avaliadores que vocês têm conhecimento das mais diversas áreas, né? Que vocês compreendem a geografia, que vocês têm alguma informação, que vocês assistem jornal, que vocês ouvem notícias, né? Então, por isso, de toda essa bagagem, né, que vocês precisam ter desde quando vocês começaram a estudar, né? E principalmente agora vocês precisam ouvir notícias, procurar jornais para ler, tá? Ficar a par das informações para vocês poderem aproveitar aqui na proposta de redação e principalmente na competência 2 que vai avaliar esse conhecimento de vocês. Então, o segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação, composta, então, por um tema específico a ser desenvolvido na forma de texto dissertativo argumentativo. Ou seja, então, a proposta ela exige que o participante escreva, então, olha aqui de novo, de um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que se demonstra por meio do quê? Então, por meio do que vocês vão apresentar esse texto? Através da argumentação e principalmente a assertividade de uma ideia ou de uma tese, tá? Então, vocês não podem ter lá várias ideias, tá? Mas eu tenho que tentar funelar um pouquinho para mim acertar na ideia que eu vou trazer aqui,
tá? Nos argumentos que eu vou defender na minha redação. É mais do que, então aqui na competência 2, então, é mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, o que você deve evitar, né? Evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo. Então, vocês não podem ficar jogando as ideias ali, né? Mas vocês devem assumir claramente um ponto de vista, tá? Então, assim, independente do tema que a redação 2021 vai pedir, vocês têm que defender um ponto de vista, e não simplesmente ir falando, né, e colocando ali diversas ideias. Então, lá no projeto de texto que a gente vai falar na competência 3, vocês têm que colocar ali 2, 3 ideias e tentar defender essas ideias, tá? Através do quê? Através de argumentos, né? E esses argumentos vocês podem estar utilizando através de exemplos, né? Através de alguma citação de algum autor, de algum filósofo que vocês ouviram falar, que vocês conhecem, né? Uma leitura de um livro de literatura que vocês fizeram, que vocês conseguem trazer nesse momento e fazer uma associação, né? Com o tema, né? Com a proposta de redação. E além disso, é preciso ainda que essa tese, né? Que essa dissertação, né? Que você irá defender esteja relacionada a um tema definido na proposta, né? Então, como a prof falava, então, eu não posso pegar um argumento e não falar, e não fazer uma relação com a proposta. Assim, né? Então, dessa forma, né, através de exemplos, através de citações, através desses argumentos, né? Vocês fazendo essa relação com a proposta, vocês vão atingir nota máxima aqui na competência 2, né? Então, trata-se, portanto, de uma competência que vai avaliar o quê? As habilidades de leitura e escrita que vocês têm, né? Então, vocês leram muita coisa, né? Vocês ouviram falar de muita coisa, e agora é a hora de vocês escrever, né? Claro que daqui a pouco, né, que nem a prof disse antes, acertar nas ideias de vocês. Vocês não vão pegar todas as ideias que vocês têm sobre isso, mas pegar 2, 3 que vocês têm mais convicção, né? E colocar na prática aqui para vocês estarem tirando nota máxima aqui na competência 2, tá? O tema, então, pessoal, o que o tema constitui? Ele constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese está organizada. E é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta, tá? Então, aqui, muito cuidado que vocês precisam ter por exemplo, assim, essa redação vai ser sobre a fome, tá? Mas a fome o quê? O que está ao redor disso? A fome é um assunto muito abrangente, tá? Mas o que a proposta ali está pedindo, tá? Então, é isso que vocês precisam, que vocês precisam avaliar, tá? Outro aspecto, então, a ser avaliado na competência 2 é a presença do repertório sociocultural, né? Que aí vai se configurar como uma informação, um fato, uma citação, ou ainda uma experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão dessa proposta, tá? Então, aqui, como a prof já falou, e vou falar novamente, tá? É todo o conhecimento que vocês adquiriram em toda a formação do ensino médio, tá? Nas aulas de sociologia, nas aulas de filosofia, de geografia, de língua portuguesa, as aulas de literatura, do conhecimento que vocês têm quando vocês assistem um jornal, quando vocês leem um jornal ou uma revista, tá? Então, é aqui na competência 2 que vocês vão colocar em prática isso, tá? Uma citação, quando vocês citam alguém, tá? Também é muito importante, tá? Então, daqui a pouco tem várias citações de autores, assim, que vocês podem estar fazendo essa amarra, né? A partir dessas considerações, então, seguem algumas recomendações para atender plenamente às expectativas em relação à competência 2. Pessoal, então aqui a prof trouxe algumas informações que estão lá na cartilha do estudante, tá? Do Enem 2021,
tá? Então, essas informações que eu vou falar aqui para vocês agora, elas estão lá na cartilha. Então, é bem importante, daqui a pouco, se vocês têm um tempinho, né, vocês estarem lendo aquela cartilha, tá? Que vai facilitar vocês também na hora da produção da redação, tá? Então, assim, leia com muita atenção a proposta da redação e os textos motivadores, para compreender bem, muito bem, o que se está sendo solicitado, tá? Então, tem lá bem no início, tem a proposta, né? E a proposta, como eu já falei para vocês, é aquela parte que está em negrito, certo? Então, assim, a partir dali, vocês vão ler com muita calma os textos motivadores, né? Para daí compreender bem sobre o que está falando, né? Sobre o que a proposta de redação está pedindo, tá? Aí depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão refletir sobre esse tema proposto para então definir qual será o foco da discussão, tá? Lá na proposta, vamos ver se depois eu consigo abrir para vocês a proposta de redação de 2019, para vocês estarem observando como que na proposta ali tem vários focos, tá? Então, tem 3, 4 textos e cada texto ele tem um foco, tá? Então, sobre qual que vocês vão discutir, tá? Ou vocês podem pegar 2 focos, né? 2 informações, geralmente tem um gráfico, né? Aí vocês podem estar fazendo uma análise desse gráfico, né? Às vezes tem uma citação, às vezes ele faz uma abordagem histórica, né? Então vocês também podem estar utilizando isso. Aí olha só aqui, pessoal, não copie trecho dos textos motivadores, tá? Vocês até podem parafrasear, tá? Mas não copiar, tá? Por quê? Porque as partes dos textos motivadores copiadas será descontado nas linhas escritas por vocês, tá? Então, vamos pensar lá, vocês escreveram 18 linhas, tá? Dessas 18 linhas, 11 foram copiadas, tá? Assim, copiada tais e qual, tá? O que vai acontecer com vocês? O avaliador vai descontar aquelas linhas copiadas, e aí vai sobrar quantas linhas? Se eram 18 e 11 copiadas, vai sobrar 7, tá? E aí a redação de vocês será zerada, tá, pessoal? Por quê? Porque não tem um número de linhas o suficiente, tá? Então, assim, ó, muito cuidado com a cópia de trecho dos textos motivadores, tá? Então, assim, vocês podem parafrasear, né? Comentar, vocês vão ler sobre aquela informação e vão escrever com as palavras de vocês. Mas também cuidar para não ficar só na paráfrase, né? Então, vocês têm que ter momentos escritos por vocês. Ah, eu não sei nada sobre esse tema, tá? Eu vou parafrasear, mas não vamos parafrasear também as 20 linhas, tá? Tem que ter algo escrito por vocês, certo, galera? Tudo bem até aqui? Aí aqui, evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, mas não se esqueça de utilizar informações de outras áreas, tá? Então, assim, podem até falar um pouquinho sobre os textos motivadores, né? Vou fazer uma análise dos gráficos, mas lembrem-se, tá? De colocar o repertório sociocultural, tá? Porque depois vocês vão ver, a prof trouxe a tabelinha, que a redação que apresenta um repertório sociocultural, ela atinge 200 pontos, tá? Então, se daqui a pouco vocês trazerem informações, né? Vocês escreverem um texto dissertativo argumentativo, né? Vocês trazerem informações de outros autores, né? Vocês estarem fazendo uma contextualização histórica, vocês podem garantir 200 pontos aqui na competência 2. Então, percebam como a redação do Enem, ela é bem objetiva, né? Então, assim, se a gente se prender nos passos, se vocês pensarem na competência 1, na competência 2, na hora de escrever o texto de vocês, na 3, vocês vão começar pela 3, tá? Ali, desenvolver um projeto, né? Aí depois lá na 4, pensar nos conectivos, na coesão, na coerência, e por fim apresentar uma proposta de redação, vocês podem estar garantindo, gente, nota máxima, tá? Então, lembrem-se das competências na hora de escrever. Então, por isso que eu gosto de trabalhar dessa forma, tá?
E aí, utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo, tá? Então, assim, quando os professores lá de língua portuguesa dizem para vocês assim, pessoal, vamos ler livros de literatura, né? Vamos prestar atenção nos jornais, né? Por quê, pessoal? Porque aqui vocês podem estar demonstrando que vocês são alunos atualizados, né? Então, essas informações elas devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto, evidenciando o quê? Que elas servem a um propósito muito bem definido, né? Que é o quê? É aquela proposta de redação que está lá no início, que está em negrito, tá? Que vocês precisam ter cuidado, tá? Então, assim, ó, é preciso sim, tá, pessoal? Agora vocês estão na reta final, falta pouco tempo para vocês estarem fazendo o Enem. É preciso vocês se atualizarem, tá? Foco. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Qual vai ser o foco, então, pessoal? De novo, você vai falar aquele tema, aquela proposta que está lá, geralmente é uma linha e meia, né, que está em negrito. Então, procurem abordar todas aquelas palavrinhas, tá? Ou vocês vão parafrasear aquilo, cuidar, né, para que vocês estejam escrevendo tudo aquilo, tá? E não percam o foco. Por quê? Porque se vocês perderem o foco, vocês podem estar fugindo do tema, tá? Pode ocorrer, então, a fuga total do tema ou um tangenciamento ao tema. E aí, o que, que vai acontecer com vocês? Se for fuga ao tema, a redação de vocês será zerada, tá? E se tiver tangenciamento, o que, que é o tangenciamento? É vocês estarem, depois eu vou comentar um pouquinho mais, é vocês estarem falando parcialmente da proposta de redação, vocês não estarem abordando ela de maneira completa, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, por isso que eu volto a falar para vocês. Escrevam, verificam se vocês estão apresentando, se vocês estão falando sobre toda a proposta, tá? Para não correr o risco de fugir ao tema ou tangência, né? Ou que o texto de vocês configure tangenciamento, tá? Então, muito cuidado. Aí aqui, pessoal, a professora trouxe para vocês, tá? No Enem 2019, o tema se referia à discussão, tá, sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Uma questão de grande relevância social no país, tá? Então vejam aqui, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse era o tema, essa era a proposta. Então, o candidato, ele tinha que falar aqui sobre todas essas palavrinhas aqui. Democratização do acesso aonde? Ao cinema. Em que lugar isso? Era no mundo? Tá? Teve muitos candidatos que falaram de modo geral. E aí, o que acontece? Não citaram no Brasil, tá? Então, configurou tangenciamento, tá, pessoal? Então, muito cuidado. E geralmente nas propostas eles trazem temas relevantes sociais que acontecem aqui no Brasil, tá? Então, cuidado, se atentem a isso, certo, pessoal? Aí aqui, pessoal, eu trouxe um resuminho aqui, vou ler bem brevemente aqui, sobre o que falava cada um dos textos, tá? Então, ali, ó, com base. Alguém de vocês fez o Enem 2019? Enfim, se alguém fez, vai relembrando ali. Com base, então, no recorte definido pela proposta, o que o participante precisaria considerar as várias dimensões dos temas contidas nos textos motivadores? O texto 1, então, o que ele abordava? É um trecho de um livro, veja só, que narra um episódio da gênese do cinema, tá? E aí vai contar um pouquinho ali da história, tá? Então, vejam só, um livro, né? Um texto narrativo. No texto 2, então, ele apresentava uma reflexão do filósofo Edgar Morin a respeito da natureza do cinema, ressaltando o caráter subjetivo e intersubjetivo dessa linguagem. Né? Então, fazia essa amarra ali do filósofo, né, a respeito do caráter subjetivo e intersubjetivo da linguagem.
No texto 3, o que que era? Era um infográfico, tá? Então, geralmente, pessoal, as propostas de redação do Enem, elas apresentam infográficos, tá? Então, cuidado aqui. Com dados acerca da inserção do cinema no cotidiano dos brasileiros, seja via sala de cinema ou televisão. Então, quantos assistiam via cinema ou quantos assistiam via televisão? E, por fim, no texto 4, o que ele abordava? Era uma reportagem que apresentava mudanças ocorridas na distribuição de cinemas das pequenas cidades para os grandes centros urbanos, tá? E aí, pessoal, muitos candidatos se deteram mais no texto 4, né? Porque daí aqui mostrava que, por exemplo, a população lá do norte, do nordeste não tem tanto acesso, né? Que os maiores centros urbanos que detinham as salas de cinema, né? Que nas cidades pequenas, com pouco número de habitantes, não era oferecido, né? Então, assim, a maioria dos candidatos escreveram, então, se baseando no texto 4, né? E a partir dessas informações, então, que o candidato leu aqui, né? Esperava-se, então, que os textos produzidos se direcionassem para uma discussão a respeito daquela proposta que a prof comentou aqui para vocês, tá? Democratização do acesso ao cinema do Brasil. Tá? Então, como se dava isso, né? Aí aqui, pessoal, o que é então fugir ao tema, tá? Importante então, olha só, para evitar que você receba nota zero em seu texto por fuga ao tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Mencioná-lo apenas no título, cuidado aqui, tá? Por exemplo, ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca vai saber sobre o que você está falando, não é o suficiente, tá? Então, assim, ó, tem gente que não sabe o que escrever, aí o que que faz? Simplesmente coloca o título lá, tá? Coloca a proposta ali, tá? Por exemplo, aqui, não sabiam o que escrever, aí iam colocar lá no título, democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? E aí, o que que acontecia? Depois, no texto ali, né, no corpo do texto, falava coisas que não tinham nada a ver, tá? Ou ainda copiavam, né, ali dos textos motivadores. Então, assim, ó, o que que acontecia com essa redação? Ela fugia ao tema, tá? E lá na hierarquia, que eu vou passar para vocês também, na hierarquia fuga ao tema, ela vem antes da cópia, tá? Então, o candidato, né, acaba zerando a redação, tá? Então, cuidado com isso, né? Não é possível que vocês não vão saber desenvolver, né, ali o tema do texto, tá? E aí, pessoal, a prof falou antes, e o que é tangenciar o tema, tá? Fugir ao tema é não falar do tema, né? Aí eu escrevi lá no título ou lá no meio do texto eu escrevi também aquele título, né? Falei do cinema, tá? Mas eu não falei da democratização do acesso, né, ao cinema no Brasil, tá? Então eu tenho que falar de todo o tema. Tangenciar, né, considera-se tangenciamento, então, ao tema uma abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo. Então, por exemplo, eu vou falar do cinema, né? O que é o cinema, né? Deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto, tá? Então, por exemplo, aqui, teve gente que falou apenas da democratização, tá? O que acontecia, né? Tangenciar o tema. Teve candidatos que falou apenas do cinema, também tangenciou. Tem gente que falou do cinema no Brasil, né? Também não está abordando toda a proposta. Então, de novo, a prof fala para vocês. Vocês precisam abordar todas as palavrinhas que estão ali entre aspas, tá? Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? E aí, pessoal, mais um detalhe aqui. O que é não atender ao tipo textual? A competência 2, então, ela vai avaliar se vocês escreveram o texto dissertativo argumentativo e se vocês abordaram o tema, tá?
Então, por exemplo, vocês narraram, fizeram uma narrativa ali de uma família que estava indo ao cinema. E aí aconteceu alguma coisa lá que, ou que eles queriam ir, e eles não tinham acesso, né? Vocês narraram a história do Joãozinho, da Mariazinha, da Anazinha, tá? Então, assim, ó, é preciso aqui, tá, cuidar para vocês atenderem ao tipo textual que a redação está pedindo, que é o quê? Dissertativa, argumentativa. É eu ter a tese, é eu ter os meus argumentos, tá? Apresentando o quê? Poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo, tá? Então, quando vocês não apresentarem nenhum caráter, né, nenhum indício de caráter dissertativo, né? Explicações, exemplificações, análise ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada, ou de caráter argumentativo, defesa, né? Ou refutação de ideias dentro da temática solicitada, tá? Então, se atentar aqui para vocês não estarem fazendo uma descrição, que é o descrever, né? Por exemplo, eu vou descrever como que é o cinema, né? Então, aqui o que o Enem está pedindo? Texto dissertativo argumentativo, tá? Então, cuidar ali para vocês não, para vocês estarem atendendo, sim, ao tipo textual que é solicitado. Atenção, atenção de novo, muita atenção. Será atribuída, então, nota zero à redação que não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. Já redações que apresentarem muitas características, então, de outros tipos textuais, em meio ali a um texto dissertativo argumentativo, será penalizado aonde? Aqui na competência 2. Tem gente que faz uma salada de fruta ali, escreve um pouquinho de dissertação, daí faz uma descrição, daí faz uma narrativa, tá? Então, aqui, ó, vai ter traços do texto dissertativo, ok, será avaliado. Porém, vai ter traços de outros tipos textuais. Aí, o que vai acontecer com vocês? Vocês serão penalizados, tá? Então, a nota de vocês já não vai já não vai ser mais 200, né? Já vai abaixando aí, tá? Então, portanto, você não deve, por exemplo, elaborar um poema ou reduzir o seu texto a uma narrativa de uma história ou um depoimento de experiência pessoal, tá? Isso acontece muito também, pessoal, tá? Tem gente que conta uma experiência que teve, né? Ou que soube, tá? Ainda que aborde, precisam falar sobre a democratização do acesso do cinema no Brasil, tá? Mas vocês estão relatando uma experiência pessoal, tá? Ou estão narrando a história, tá? Aí o que vai acontecer aqui? Vocês não apresentarem a proposta do tema ali, né, da redação dissertativa argumentativa. E aí vocês vão ser penalizados, a redação de vocês pode ser zerada, tá? No processo argumentativo é possível apresentar trechos narrando acontecimentos que justificam a tese, mas o texto não pode se reduzir apenas a uma narração. Então, até eu posso narrar alguma coisa se eu quero justificar o meu argumento, a minha tese, tá? Por esta, não apresentar os princípios de estruturação solicitados, mas que não seja apenas isso, tá? Que não se configure todo o texto narrativo, tá? Assim, uma linha, 2 linhas, e aí eu fiz uma amarra ali com a minha tese, não tem problema, tá? Agora, todo o texto, né? E vocês lembram que teve uma edição que um candidato escreveu a receita do miojo, né? Então, também, né, pessoal, não atendeu, né, a redação dele não atendeu ao texto dissertativo argumentativo, e aí foi zerado, né? Lembram dessa história? Então, agora eu vou apresentar os 6 níveis de desempenho que serão, então, utilizados para avaliar a competência 2 nas redações do Enem 2021, tá? Tá aqui 2022, mas é 2021, tá? Professora, Então, oi? só antes de continuar, eu queria tirar uma dúvida. Eu tentei fazer uma redação com relação a esse tema ali de democratização ao cinema, e aí no final, a minha proposta de conclusão seria tipo algo relacionado a políticas de
de acesso à cultura, assim, de talvez financiadas pelo governo e tudo mais. E aí eu não sei se falar assim de acesso à cultura no geral seria tangencial o tema ou não, ou eu poderia fazer. Exatamente. Você precisaria, que cultura é muito ampla, né? Cultura, a Bruna, Sim, isso que eu pensei, viu, abrange sem dúvida, vários na verdade. aspectos, várias coisas que pode ser cultura, tá? Então você estaria tangenciando, isso mesmo. E olha só, provavelmente tinha ficado muito bom o seu texto, né? Assim pelo que tu me Aí já fala. me sei. Mas cuidar com isso, tá? De repente, coloca ali aquelas palavrinhas mesmo da proposta para o teu texto ficar no tema, tá? Para o avaliador não dizer, ela não falou do tema, Não, né? acho que do tema eu falei, é só na conclusão, assim, porque achei bem É, específico, assim, sabe? e Senão, aí, semana que vem, quando eu trabalhar com vocês, a competência 5, aí eu vou dizer para vocês que na conclusão você tem que retomar a proposta, o tema. ah, tá, eu acho que, eu não sei se eu fiz isso, acho que não. É isso aí, Bom saber. né? Aham. Não, mas bem tranquilo. Agora tu já, dessa vez tu já vai tirar de letra. Obrigada. Imagine. Deixa eu voltar aqui. Ai, como é que eu fiz agora aqui? Aqui, voltei, né? Voltei nos slides, né, gente? Sim? Tá. Então, aqui, pessoal, a prof trouxe a tabelinha para vocês, tá? Então, vocês observem aqui, tá? E vocês podem estar pensando nesses itens, né, lá na hora de estar escrevendo a redação de vocês. 200 pontos, então, olha ali, o que nós queremos, né? Desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e que apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, aqui, olha só, eu tenho que desenvolver o tema, então, aquela linha lá, né? A partir do quê? A partir de citações, a partir do meu repertório sociocultural, que a prof já comentou com vocês. E aí, o que eu vou fazer? Apresentar, né? Se o texto de vocês, ele tá todo dissertativo argumentativo, não apresenta nenhum traço de texto narrativo, nenhum traço de texto dissertativo, tá? Vocês atingiram os 200 pontos. Então vejam como que não é difícil, gente, né? Tudo isso vocês podem correr atrás, né, do repertório sociocultural de um filósofo para estar citando, né, de uma informação. Ai, tem gente que fala sobre a Constituição, tem alguns que falam lá da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, conhecimentos de história, né, dados do IBGE, tudo isso, pessoal, é conhecimento, né, é repertório sociocultural, tá? 160 pontos, né? Aqui também vocês veem, né? 160 tá bom, tá? Né? Desenvolvem o tema, então, por meio de argumentação consistente e apresenta bom, né? Olha que bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão, tá? Então, aqui, o que nós temos nos 160 pontos? O que eu não tenho aqui? Eu não tenho repertório sociocultural, tá? Então, assim, vai ser fácil vocês chegarem nos 200 pontos, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir citar algum autor, fazer algum, né? Fazer uma amarra, né? Com algum repertório, tá? 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível, tá? O que é previsível? É aqueles argumentos de consenso comum, tá? Que eu falo sobre isso, você fala sobre, né, sobre isso também, né? E apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão, tá? Dali a né, esses 120 pontos, vocês escreveram texto dissertativo argumentativo mediano, tá? Por quê? Porque ele apresenta alguns traços do texto narrativo, apresenta alguns traços do texto dissertativo, tá? Vocês não colocaram ali a proposta de redação, né? Ou o texto de vocês ficou apenas com um argumento, né? Lembra que eu falava para vocês que pelo menos dois, três argumentos, né? Dois argumentos bem consistentes, tá? Vai levar vocês aos 200 pontos.
80 pontos, então. Desenvolve o tema recorrendo a cópia de trecho dos textos motivadores ou ainda apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo, então, a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Ah, o que que eu fiz? Eu copiei muitos trechos, né, dos textos motivadores, né? Eu apresentei domínio insuficiente, né? Ai, não fiz a introdução, não fiz um desenvolvimento ali, ou eu não fiz a conclusão, tá? 80 pontos só. 40 pontos. Apresento o assunto, tangencionando o tema, né? Então, eu peguei uma parte ali do tema, né? Não falei sobre todo ele. Ou demonstra domínio precário, tá? Domínio ruim, né? Do texto dissertativo argumentativo, com traços muito constantes. Tem muitos outros tipos textuais. Mas apresenta 2, 3 linhas de texto dissertativo. Então, por isso que ele vai ser avaliado aqui, tá? Porque ele ainda apresenta, tá? Ele não se configura todo um texto narrativo, todo um texto descritivo, tá? Ele tem alguns traços, tá? Mas o que fez também aqui, nos 40 pontos, ele tangenciou, ele não falou sobre todo o tema, tá? E aí, 0 pontos, fuga ao tema, não atendimento à estrutura dissertativo argumentativo, né? Nesses casos, então, a nota da redação será zerada e anulada, tá? Então, muita atenção aqui, certo? Pessoal, o prof trouxe aqui para vocês dois parágrafos, tá, pessoal? Eu vou ler o artigo primeiro, só, senão não vai dar tempo de eu trabalhar a competência 3. De um candidato, Augusto Fernandes Scapini, tá? Essa redação aqui, ela está lá no manual, na cartilha do estudante, tá? Vocês podem pegar ela na íntegra, tá? Um excelente texto, foi um candidato que alcançou nota 1000, tá? E vocês podem ver que ele já começa trazendo um repertório cultural muito rico, né? Então, vejam só. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, olha só, coisas que vocês podem escrever, que vocês já ouviram falar sobre isso. Defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Outro detalhe, né? Olha aqui os períodos curtos, né, pessoal? Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Vejam essa citação, como que eu posso fazer uma mara, pessoal, com os diversos temas, tá? Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. O esse se refere ao quê? Esse recurso está se referindo ao quê? Está se referindo ao cinema, tá? Então, veja a importância aqui dos pronomes também, né? Então, aqui, pessoal, o candidato abordou o tema. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, tá? Centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros, tá? Então, só nesse primeiro parágrafo, que eu nem vou ler o segundo, tá? A gente já observa que temos aqui o quê? Um repertório sociocultural, né? E que ele está abordando o tema. E outra coisa, apresenta-se, né? Apresenta aqui o texto dissertativo argumentativo, tá? Períodos curtos, né? Mas olha só como ele faz uma marra ali, né? Maravilhoso esse texto, gente, vale a pena. Eu vou ler mais essa parte aqui. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal, olha só, outra informação, assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer,
Porém, visto que os cinemas, então, olha, ele retomou lá o tema, né? Ele trouxe a Constituição Federal para assegurar os direitos igualitários, né, dos cidadãos, porém, ele trouxe o cinema, né? Materialização, porém, os cinemas, materialização pública desses conceitos concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers. É inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação a esse acesso a esse recurso. Então, vejam, aqui ele colocou entre aspas shopping centers. Profe, né? tá travando Ele quer dizer que demais. quem que frequenta um shopping? Né? Ai, meu Deus, não sei fazer, então. A internet eles muito Professora, de repente a senhora fecha a câmera, talvez isso reduza um pouco a rede, o consumo da sua rede da internet. Se não for atrapalhar a aula, né? Se não atrapalhar a sua explicação. Sim, não, podiam ter me pedido antes, gente. Pera aí. Eu acho que começou a travar agora mesmo, antes estava bom. Tá, viu? É que eu tô aqui na escola, gente. Lá em casa também a internet não é boa. Mas aqui, então... E agora os alunos estão no intervalo, então eles estão todos usando. Ok? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Aí aqui... Ai, ótimo, então. Então, aqui, pessoal, vejam que ele começa a argumentar, né? Então, por que dessa democratização do acesso? Né? Então, ele justifica, né? O argumento, ele justifica a proposta, né? E aí ele diz também que lá na Constituição Federal, né, todos os cidadãos têm direitos iguais, né? Aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer, né? Então, aqui, vamos ficar atento, muito atento, se a sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender o tipo dissertativo argumentativo, ela não será avaliada em nenhuma das competências e sua nota final na prova de redação será 0, tá? Então, aqui, ó, quando o avaliador vai chegar aqui na competência 2, porque nós avaliamos dessa forma, tá? A gente começa avaliando pela competência 2. Eu sempre, quando pego a redação, eu já procuro o tema. Porque se eu encontrar o tema, eu posso corrigir. Se eu não encontrar o tema, já é uma redação ganha para mim, bem fácil, tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que o avaliador procura é essa redação de vocês apresentem o tema, tá? Competência 3, então. Ai, gente, essa aqui, tá? Ela é danadinha, tá? Mas, assim, agora vocês já abordaram o tema, né? E assim, ó, pessoal, essa é a competência que vocês precisam iniciar a redação de vocês. Vocês vão, então, o quê? Criar aqui um projeto, tá? O que é um projeto, tá? Nesse projeto, vocês têm que selecionar, relacionar, organizar e ainda interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do quê? De um ponto de vista, tá? Então, assim, ó, vocês não podem ficar em cima do muro. Vocês têm que ter um ponto de vista de vocês. Ou vocês vão ser a favor da democratização, ou vocês serão contra, tá? Então, é preciso ficar bem claro isso, certo? O terceiro aspecto a ser avaliado, então, a competência 3, é a forma como você, em seu texto, vai selecionar, vai relacionar, vai organizar e vai interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido, tá? Então, o avaliador, ele vai fazer isso. Tem seleção de argumentos, tem relação, tem organização, tem interpretação de informações, fatos, opiniões, parará, né? Tem um ponto de vista, né? Então, é preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida. E os argumentos que vão justificar a posição assumida por você em relação, então, à temática, tá? A temática, eu volto de novo a falar, é aquela parte em negrito que tem lá no texto de vocês, lá na proposta, tá bem nisso lá, tá? A competência 3, então, trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, da sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, tá? Então, qual é a coerência, né?
o que está alicerçado no planejamento prévio à escrita, ou seja, uma elaboração de um projeto de texto, tá? Então, aqui o avaliador, ele percebe se vai ter aqui uma introdução, se vai ter os argumentos, né? Se vai ter a proposta também, tá? Se a proposta de vocês está relacionada com o tema, né? Então, é tudo isso aqui na competência 3 que é avaliado, tá? Então, vocês vão fazer lá o rascunhozinho de vocês, né? E vão pensar nisso. A inteligibilidade da sua redação vai depender o quê, tá? Vai depender dos argumentos que vocês vão selecionar, tá? Então, não adianta selecionar um monte de coisas, tá? Vou selecionar um, dois e vou defender eles. Da relação de sentido entre as partes do texto, qual é a relação do argumento 1 com a introdução? Tem alguma relação ou não? Tá tudo ali, ó, tudo jogado, tá? Da progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, relevando então que a redação foi planejada, tá? Vocês planejaram ela, tá? Eu coloquei no meu rascunho várias ideias ali, mas essa aqui ficou melhor, né? E essa aqui se encaixa lá com a minha introdução, tá? Desenvolvimento então dos argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Tá? Então, volto de novo a falar para vocês. É preciso ter um ponto de vista definido. Jamais eu posso ficar em cima do muro. Tá? O que é, então, essa tal de coerência? O que é ser coerente? Tá? A coerência, então, se estabelece por meio das ideias apresentadas no seu texto e dos conhecimentos dos interlocutores, tá? O que são os interlocutores? Né? Essa é a relação que a gente tem, né? Garantindo o quê? Uma construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Esta, então, vai estar ligada ao quê? Ao entendimento e à possibilidade de interpretação, então, do sentido do texto, tá? Então, o leitor, ele poderá compreender esse texto, refletir sobre o que vocês escreveram ali, refletir sobre as ideias, né? E, em resposta, reagir de maneiras diversas. Aceitar, recusar, questionar, tá? Então, vocês vão defender a ideia de vocês. Porém, a pessoa que vai ler, né, ela pode aceitar, né? Ela pode recusar, ela pode questionar, tá? Ou até mesmo mudar o seu comportamento diante das ideias ali que vocês escreveram, tá? Partilhando ou não da sua opinião. Então, veja o que é essa coerência, tá? E aí, pessoal, a prof falou de projeto de texto, mas o que é esse tal de projeto? Como é que eu faço esse projeto de texto, tá? Então, planejamento prévio à escrita da redação. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é o projeto de texto, tá? É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que, então, será definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa da sua tese, do seu ponto de vista, qual a ordem eu vou apresentar de modo a garantir que esse texto fique bem articulado, fique coerente, fique claro, né? Então, assim, o que eu vou fazer? O meu texto, ele vai atender as expectativas da competência 3, tá? Que é isso que a competência pede. Se tem um projeto de texto, tá? Se as ideias, elas estão relacionadas uma com a outra. Se eu tenho um ponto de vista, tá? E aquele em que, ali, ó, e é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, tá? Então, claro que vocês não vão escrever ali o projeto, mas ele vai ficar bem claro, tá? Eu li aqui a introdução. Daí, olha só, no argumento 2, aqui no parágrafo de desenvolvimento, o candidato trouxe, né, o que ele apresentou lá na introdução. No argumento 3, né, que é no terceiro parágrafo ali, do texto, o candidato olha que o aluno, o candidato, ele escreveu o que ele apresentou também na introdução, ele defendeu, né, ele organizou, tá? Então, é isso que a gente percebe. E ainda, né, não podemos esquecer que eu tenho que ter um ponto de vista. Jamais dizer, nesse momento vai ser assim, naquele pode ser daquele jeito, tá? Então, ali, ó, as características, então, no projeto de texto, né? Ele precisa contemplar, então, o tema,
tá? Então, quando eu tenho um tema, que eu vou falar do tema, eu vou ter a tese, que é o meu ponto de vista, os argumentos, né, que vai ser 2, 3, de repente, e a conclusão, né? A conclusão aqui na redação do Enem vai ser a retomada do tema, tá? Com o quê? Com uma proposta de intervenção. Lembrando que o Enem exige proposta de intervenção, tá? Então, é preciso ter esses 4 tópicos aqui para configurar um projeto de texto. Ok, galera? Aqui, então, a tabelinha, 200 pontos, então, para quem apresentar fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto, de forma, então, muito consistente e organizada, configurando a autoria, em defesa de um ponto de vista. O que é autoria? Pessoal, autoria é quando eu trago um repertório sociocultural, tá? É quando eu demonstro que eu tenho conhecimento e aí eu trago aqui essa informação, tá? Apresenta 160 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema de forma organizada, com indícios. Não tem total autoria, não configura uma autoria, mas tem indícios, tem alguma coisinha aí, tá? Em defesa de um ponto de vista. 120 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. Tem um ponto de vista, só que o candidato se baseou muito em textos motivadores, tá? E não está muito organizado, tá? Está pouco organizado. 120 pontos. 80 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema. Falou, então, sobre o tema, mas desorganizados e contraditórios, tá? Então, assim, não tem aquela progressão. Tá tudo meio contraditório ali. E muito limitado, né? O candidato escreveu só baseado nos textos motivadores em defesa de um ponto de vista, mas tem um ponto de vista. 40 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema, não falou muito sobre o tema, ou ainda está incoerente e sem defesa de um ponto de vista, tá? O candidato aqui não tem um ponto de vista, tá? Mas ele apresenta algumas informações, pouco relacionado ao tema, 40 pontos. E zerar aqui, né, zerou, né, 0 pontos, quando ele apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Então, as informações não são sobre o tema e ainda ele não tem um ponto de vista. Ora ele foi para um lado, ora ele foi para um outro, tá? Ou nem defendeu ideia nenhuma, tá? Importante, então. Lembre-se que há uma limitação no número de linhas e, por esse motivo, seu texto deve ser constituído apenas por informações, fatos, opiniões e argumentos que sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Evite, então, perder muito tempo, né? Perder tempo, que a prof fala, é perder linhas, tá? Com informações que não são importantes, informações repetidas ou excesso de informações. Tá, pessoal? Então, vocês precisam ter muito cuidado, né, com esses detalhes aqui. Então, assim, eu seleciono umas 2 ideias, 2 argumentos, né? E que esses argumentos defendam um ponto de vista de vocês, tá? Que eles indicam que tem autoria, né? Que daí vocês não vão perder muito tempo, né? De novo, quando eu falo do tempo, né? Não é perda de tempo, é perder linhas aqui, né? Com informações que não vão ser importantes para vocês, tá? Pessoal, competência 2 e 3, então, trabalhadas hoje. Vou abrir agora um pouquinho para perguntas. Será que tem alguma coisa aqui no... Profe, Oi, pode perguntar. na questão que tu falou que a gente tem que pôr a nossa opinião, a gente não pode usar o eu, né? Então, qual seria a Isso. melhor forma da gente pôr a opinião? Assim, desta forma, desse modo, então, essas palavras assim que vocês vão utilizar. Nesse contexto, de acordo com isso. Foi a Sabrina que perguntou? Dessa forma, Sabrina, que vocês vão falar. É preciso, né, utilizar os verbos, então, na terceira pessoa, né?
Mais alguma perguntinha? Gente, nós estávamos em quantos candidatos? Em 15? 18? Mais alguém tem alguma pergunta? Pessoal, então assim, ó, semana que vem nós vamos estar trabalhando com a competência 4 e 5, tá? E aí depois a outra aula eu vou ver vamos ver como é que a gente vai, de repente a gente pode combinar semana que vem da melhor maneira para a gente estar trabalhando uma redação, porque eu acho que nada melhor para a gente estar praticando, para a gente, né, para a gente colocar isso tudo que a gente ouviu, porque a prof fala tanto, né? Meu Deus do céu. Escrevendo, né? Então, assim, é preciso vocês escrever. E, de repente, né, cada um de vocês está produzindo uma redação, daí eu vou me organizar para me corrigir a de vocês, né? Mas eu acho assim, ó, quem participou da nossa aula? O que vocês acham, pessoal? Né? Porque a prof também tem outras tarefas, então, assim, eu preciso me organizar, né? Então, assim, quem participou da nossa aula, daí a gente discute o tema, falamos, e aí vocês produzem, né? De repente, a gente dá um tempinho a mais, e aí vocês me mandem para a prof estar corrigindo, tá, pessoal? Vou falar de novo, essa questão de correção, pessoal, não é uma tarefa fácil, tá? E não é só olhar e... Então, assim, é preciso de tempo, tá, gente? E daí a prof precisa se organizar para isso. Oi, prof Vilma, pode falar. O tema daí você vai passar para a gente fazer a redação? Eu acho que poderia ser, né? Eu acho interessante, que Semana que daí vem eu todos faço faziam juntos. Como? Isso. Eu acho... Pode ser. Uhum. De repente, assim, ó, porque vocês sabem, eu acho que eu comentei com vocês na aula passada, que é legal a gente deixar 1 hora do nosso tempo lá, eu tenho aquela tarde, né? Reservar 1 hora daquele meu tempo para mim estar fazendo a redação, né? Então, aqui também a gente tem uma hora de aula, né? Pode ser? Ótimo. Então, tá. Então, pessoal, boa noite para vocês, bom descanso. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, tá? Fiquem bem, tá? Certo? Tchau, gente. Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vou parar aqui a gravação, só um pouquinho. Eu gostei da sala e vou retornar, e vou ser o professor de física de vocês. Tá dando problema que não está aparecendo a opção para parar a gravação. Curioso. Eu vou sair e retornar, tá bom?